Boa tarde, meninos. Tudo bem, quarto ano? Como está sendo, como foi a Semana das Crianças para vocês? Espero que tenham se divertido, aproveitado. Lembrando que não tenham pressa para crescer, criança tem que ser criança, né? Então vamos dar continuidade à nossa aula de História. Pessoal, nós vamos para a unidade 10, a coroa portuguesa, os impostos e os inconfidentes, tá? Nas páginas 126 até a 134. Nós vamos aprender sobre as derramas, que foram os impostos. Nós vamos explicar o que é, as causas e consequências da Inconfidência Mineira. Vocês em casa, leitura individual, páginas 126 até a 132, vocês têm que fazer essa leitura, certo? Fazer as atividades 2, o exercício 1, 2 e 3, da página 133 e 134. E a tarefa, exercício 1 e 2. Então, prestem atenção no que vocês têm que fazer, ó. Esses exercícios e a tarefa. Está acontecendo de criança mandar só atividade. A tarefa também tem que ser feita, pessoal. Tá acontecendo de ficar com atividade incompleta. Aí a notinha lá na participação cai pela metade, certo? Então, vamos observar com atenção as páginas que tem que enviar para o seu professor, para a sua professora. Então, vamos começando com a nossa retomada de sempre, o que nós aprendemos até agora no caderno 3. Que a capitania de São Vicente não prosperou com a cana, o surgimento dos bandeirantes, o remédio para a pobreza, as expedições que ampliaram os territórios do Brasil, a Guerra dos Emboabas, né, como consequência da mineração, o surgimento de novas vilas devido à mineração, lá na região das Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais. Seguindo, pessoal, eu não vou ficar me prendendo muito à leitura, certo? Vocês têm que fazer essa leitura em casa, com calma. Então, eu só quero que vocês prestem atenção a essa palavra, a coroa portuguesa. Quando eu falo coroa quarto ano com letra maiúscula, ela quer dizer que é o governo lá de Portugal, o rei e seus aliados ali, seus ajudantes, né? Então, coroa não é aquela coroa de pôr na cabeça, é o governo português representado pelo rei. Os impostos e os inconfidentes. Nós já tocamos no assunto sobre impostos. Naquela época da mineração, pessoal, tudo que retirava das minas começou a se cobrar impostos para a coroa portuguesa. Os inconfidentes foram um grupo de pessoas ali das regiões das minas que começaram a achar aquilo abusivo. Oh, peraí, que monte de imposto é esse? Né? E aí começou inconfidência. Inconfidente, ele quer dizer trair a coroa, trair o rei. Vamos ver com calma o que quer dizer. Esses são monumentos diferentes, erguidos em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier. Quem lembra desse nome? Ninguém, né? Gente, essa pessoa foi Tiradentes, que hoje a gente tem feriado, em abril, dia 21 de abril, né? E nós vamos ver o que aconteceu com o Tiradentes, o porquê que hoje ele é lembrado, aclamado, o que aconteceu com ele. Então, nossos personagens de hoje, da nossa aula, nós temos Tiradentes e o rei de Portugal, representando a coroa portuguesa, tá? Desse lado, gente, nesse time, que era o time da capitania de Minas Gerais, nós tínhamos os intelectuais da época, os mineradores. E no time da coroa, tínhamos o rei, esse provedor-mor que cuidava das finanças, o governador-geral e o ouvidor-mor que cuidava da justiça. Essa era a equipe da coroa portuguesa, essa era a equipe da capitania de Minas Gerais. Nós tínhamos também essa figura curiosa, que ela cuidava da costa brasileira, tá? Olha lá, eles brigando, gente. Lembra do videogame aqui, ó, do Mortal? Não sei se é da época de vocês, Mortal Kombat, é da minha. Então, começou-se a travar uma batalha ali, ainda não de arma, de luta, mas de ideais, de ideias, tá?
Seguindo, esse era o cenário da época. No Brasil, pessoal, viviam os jesuítas, os mineradores, os portugueses, os escravizados, né? Todo mundo vivia aqui. E a coroa portuguesa, para administrar tudo isso, principalmente os ganhos que saía da colônia para Portugal, ele tinha uma equipe. Aquela equipe que eu falei para vocês. Então, esse pessoal da equipe, do time da coroa portuguesa, eram os olhos do rei de Portugal aqui na colônia. Que terra boa é essa? Meus governadores gerais me contam tudo o que acontece por lá. Mas um dia vou me mudar para lá com a minha família. Bom, esse rei dessa época, de 1780, 1789... que até nessa época foi até Dona Maria I, ele não veio. Depois, mais para frente, na apostila, a gente vai ver que a família real veio para o Brasil, sim. Mas não era esse rei dessa época, era um pouquinho mais para frente. Pessoal, o quinto. Professora, mas a senhora está falando de matemática? Sim. O quinto, pessoal, guardem bem esse nome. Era o nome do imposto cobrado pela coroa portuguesa dos mineradores. Como funcionava? Só de eu falar o quinto, vocês já vão lembrar. O que quer dizer o quinto? A quinta parte. Eu pego tudo que eu tenho, divido por 5. Cada parte corresponde a um quinto. Por exemplo, olha lá o recado do rei. É bom prestar atenção nas aulas de matemática. Se errar, não sobra nada para mim. Como que funcionava o quinto? Os mineradores, eles achavam, por exemplo, 10 quilos de ouro. Dividiu por 5 e uma parte ia para a coroa. Os mineradores ficavam com 4 quintos, a coroa com 1 quinto, certo? Esse imposto era chamado quinto. Olha lá o minerador, gente, ele não gostou nada disso. Assim é fácil. Nós que minera, e eles sem fazer nadinha, ganham um tiquinho. Eles não estavam gostando disso aqui não, ó. E aí, o que aconteceu? Nessa época, pessoal, a mineração, eles pegavam o ouro, né? O ouro, ele era em pozinho, né? Coletava ali do chão, das águas lá, como a gente aprendeu. E o pessoal começou a esconder pó de ouro embaixo da unha, no bolso, até da orelha. Onde cabia o pó de ouro, os mineradores escondiam. Por quê? Não é que eles estavam querendo roubar, é porque eles achavam injusto trabalhar tanto e ter que dar essa parte grande para a coroa. Então, quanto menos eles entregavam para a coroa, menos impostos eles pagavam. Só que o rei e os amiguinhos do rei descobriram isso. E o que aconteceu? Eles criaram as casas de fundição. Como o ouro era transportado em pó e dava muito prejuízo, então ordenou-se que todo o ouro fosse para a casa de fundição. Lá era derretido e construído, formava umas barrinhas de ouro, chamado lingote, porque era mais difícil de sumir, né? Era melhor para transportar para a coroa. Estou sabendo que tem gente escondendo ouro em pó em bota, bolso, ferradura, até debaixo da unha. Em mim, ninguém passa a perna. Então, fica proibida a circulação de ouro em pó. E aí, quem me desobedecer ou me trair... Enquanto isso, pessoal, num belo solar ali das cidades mineiras, né? Começou a acontecer um bochicho ali, ó, uma reunião secreta. O pessoal começou a se reunir para discutir ideias, para discutir o que estava acontecendo ali. Só que alguém da equipe do rei começou a notar. Ora, pois, que movimentação é essa no solar da vila? Vou procurar saber o que tem de interessante nisso. Olha lá os olhos do rei, né? Vendo o que está acontecendo nas vilas. Esse é o lingote, pessoal. A barra que era produzida com o pó do ouro, tá? 23 quilates, tinha o número 86, o peso era de 3 onças,
era a medida da época, certo? Chamava lingote. E as reuniões continuavam na vila. O que será que eles conversavam? Ó, o ouvidor-mor também de olho para contar para o rei, né? E estranho, pessoas importantes que participam dessa reunião. Uai, o que o ouvidor-mor está fazendo aqui? Estava de olho também, ele é da equipe do rei. Seguindo, chegamos à Inconfidência Mineira, tá? Inconfidência significa ato de infidelidade. Então, quem discordava ou quem pensava em fazer alguma coisa contra a coroa era considerado inconfidente. E eles poderiam ser punidos, pessoal, morte, enforcamento em praça pública. Quem você acha que foi o inconfidente? E por que ele se tornou inconfidente? O que estava deixando ele descontente para ir contra as ideias do rei? Será que era o governador-mor? O governador-geral, desculpa. Será que era o governador-geral que tomava conta da capitania? O minerador? Tiradentes? Ou o ouvidor-mor? Olha lá, ó. Esse aqui, ó, será que ele contou para o rei das reuniões? Será que o minerador estava escondendo ouro em pó? E Tiradentes, será que ele estava organizando essa revolução? E o ouvidor-mor, será que ele estava praticando corrupção em troco de ouro? Então, são todos suspeitos. Todos vocês são suspeitos? Quando descobrir, o traidor vai pagar caro. Qual era a punição, quarto ano? Enforcamento, morte. E enquanto isso, em Vila Rica, um advogado, Vila Rica, Ouro Preto, chamado Cláudio Manuel da Costa, costumava reunir em seus solares os intelectuais das capitanias. É aquela reunião que já apareceu, pessoal. Então, eles organizavam essas reuniões, porque os intelectuais, o pessoal ali da vila, né, os mais abastados, eles conseguiam ler, tinha muita leitura, então eles sabiam o que estava acontecendo no Brasil, na colônia inteira e no exterior. Essa época de 1780, desde 1776 até 1789, o mundo estava um fervilhão. Todo mundo queria se libertar dos seus opressores. Então, os Estados Unidos fez a Revolução Americana, se libertou da Inglaterra em 1776, né, com Washington Luiz. A França estava fervilhando com a Revolução Francesa, matando os reis lá e o povo tomando poder. Então, eles sabiam disso, eles sabiam que eles poderiam fazer isso aqui no Brasil também e se livrar das garras da coroa. Então, era isso que eles tentavam fazer. E o pessoal estava muito bravo com uma tal de derrama. A derrama, pessoal, era a cobrança de impostos atrasados. A coroa cobrava imposto. Só que quando o minerador não tinha dinheiro para pagar, eles iam pegando os bens deles. Agora, vocês imaginam, chegar na casa de um trabalhador, ter que cobrar imposto. Eu não tenho dinheiro. Você não tem? Então me dá sua televisão, me dá seu carro, me dá sua casa. Como que eles iam aceitar isso? Calados, pessoal. Olha lá os motivos da Revolução, da Inconfidência Mineira. Esse aqui, que era o cara que cuidava do dinheiro, das finanças, ó. Rei, acho melhor dar uma parada na cobrança da derrama. O povo já tá dando um piti lá. Com razão, né, quarto ano? Aí o rei começou a pensar. Fazer o quê, né? Tudo bem. Tanto ouro lá e esse povo chorando para pagar um impostinho para esse pobre rei. Impostinho? Pobre rei? Tá bom. Seguindo, voltamos aos nossos personagens. Vamos ver o que vai acontecer com os nossos personagens? Então vamos lá. Vamos descobrir quem foi o inconfidente, o que liderou essa revolução contra esses absurdos desses impostos. Será que foi o governador-geral? Não, ele contou para o rei sobre a reunião. Fofoqueiro, né, pessoal? Foi o minerador? Foi o ouvidor-mor? Majestade, eu só estava passando em frente ao solar. Eu não sei de nada. Realmente, ele só passou, deu aquela olhada lá, né? E o minerador? Os meus compadres iam nessa tarde de reunião. Eu nem sabia onde que é.
Será? E o Tiradentes? Sobrou para o Tiradentes, pessoal. Bom, talvez seja preciso eu conseguir um advogado. Sobrou para o Tiradentes. Ele foi acusado de liderar todo esse movimento contra a coroa portuguesa, porque eles precisavam de um culpado. Tinha muitas pessoas envolvidas, então eles precisavam de um culpado para servir de exemplo para o resto da população. Olha aqui, ó, quem mexer com a coroa portuguesa, o que acontece? Então eles foram no Tiradentes. Vamos ver o que aconteceu? Os representantes da coroa, além de terem suspendido a derrama, também descobriram que havia pessoas conspirando contra eles, né? E agiram rapidamente. Os conspiradores foram presos e enviados para o Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, que era a capital da colônia lá, devido à proximidade de Minas, a capital saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro. Então, gente, eles foram levados para o Rio de Janeiro. Lá eles foram julgados daquele jeito, né? O Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mais conhecido por seu apelido, Tiradentes, ele foi condenado à morte na forca. Pessoal, pegaram o Tiradentes, levaram para o Rio de Janeiro, num lugar que chamava Rossio, que hoje no Rio de Janeiro chama Praça Tiradentes. Ele foi enforcado. E o seu corpo foi esquartejado, foi cortado em partes e servido de exemplo para nunca mais ninguém se revoltar contra as ordens da coroa. Olha a violência disso. Essa, pessoal, era a bandeira da Inconfidência na época. E hoje essa daqui é a bandeira de Minas, tá? Libertas quaes seretamen. Isso é escrito em latim, que quer dizer uma frase muito bonita. Espera que nós vamos chegar lá. Ó, o minerador. Homem do céu! Você me apronta umas coisas dessas. Você devia ter sido mais ligeiro. Você sabe como esse povo é doidinho? Não quero ver o que vão fazer com você. Porque o minerador, ele sabia que um judiado Tiradentes. E realmente, ele foi enforcado, esquartejado em praça pública, lá onde hoje é a Praça Tiradentes. E olha a frase que o Tiradentes fala, pessoal, que coisa mais linda. Calma, liberdade, ainda que tardia. Ainda que demore, nós teremos a nossa liberdade. Ainda que tardia. É o que está escrito na bandeira. Libertas quaes seratamen. É uma frase em latim que quer dizer liberdade ainda que tardia. Quer dizer, calma, nós vamos conseguir, nós vamos ser livres, sair do jugo do governo português. Essa é a bandeira da Inconfidência e hoje essa é a bandeira de Minas Gerais. Mudou a cor do triângulo. Seguindo, o rei de Portugal, coroa portuguesa, um representando o outro. Por ordem de Portugal, continuou o suplício do Tiradentes, porque depois que ele teve o corpo esquartejado, a cabeça do Tiradentes foi levada até Vila Rica e lá ficou exposto. E o corpo dele, ó, as outras partes foram penduradas no caminho, no trajeto do rio até Vila Rica, para todo mundo que passasse ali soubesse qual é o perigo de se mexer com a coroa portuguesa. Tá vendo? Tá vendo? Nossa Senhora! Só de ouvir a professora Adriana ler já me treme tudo as pernas. Imagina uma pessoa ser enforcada, esquartejada. Por quê? Porque foi contra o governo da época. Imagina, pessoal, que coisa horrorosa. Graças a Deus, hoje nós vivemos numa república, numa democracia. Nós podemos expressar nossa voz, nossa vontade, nossas ideias, principalmente nas urnas. Nós temos o direito de escolher quem nos governa, né? Imagina como era naquela época. A foto dele sendo... A foto não, né? A imagem, desculpa. Dele sendo enforcado. E vamos fazer um resuminho da aula. Isso aqui, pessoal, são causas e consequências da Inconfidência Mineira. Presta atenção em mim, porque vocês vão precisar disso na tarefa depois, tá?
causa e consequência. Prestem atenção, quarto ano. Então, Minas Gerais do século XVIII, acesso ao mundo fora da colônia. O que trazia as informações do que estava acontecendo no mundo? Eles poderiam reivindicar melhores condições de vida, melhor acesso a informações e ideias. Ó, causa e causa. Depois, um grupo decidiu que deveriam mudar a situação de Minas Gerais. Isso aqui foi consequência dessas informações. Então, consequência. O que mais foi consequência? A reação da coroa portuguesa. Porque o pessoal queria mudar de vida. A coroa portuguesa não queria que ninguém mudasse de vida. Estava bom para ela. Então, consequência. E qual foi a causa disso tudo? Exemplos para reprimir outras manifestações, né? O enforcamento, a morte do Tiradentes foi uma causa. Depois, mais causas disso tudo que aconteceu com o Tiradentes. Prisão, julgamento, condenação, morte na forca. Foi a consequência dessa tentativa de revolução. Então, lá na tarefa, vocês vão olhar o que foi causa, o que foi consequência, certo? Seguindo, pessoal, vamos fazer essa atividade juntos? Quarto ano, para o mundo agora e olha para mim. Relacionar não é fazer X. Colocar isso no HDzinho de vocês? Então, vamos lá. Vamos relacionar as colunas. Desse lado, eu tenho algumas frases que se completam com a outra coluna. Então, por exemplo, a cobrança de impostos era feita por meio de... Como que chamava os impostos? Matemática. Como que chamava os impostos? Quinto. Então, a letra A, ela é completada pelo quinto. Ó. Então, A e A. Isso é relacionar, quarto ano. Seguindo, os impostos cobrados dos mineradores, B, eram parte importante dos rendimentos da coroa. B com B. Quanto maior a quantidade de ouro extraído, maiores os ganhos para os portugueses. D, o ouro era transformado em barras nas casas de fundição. D com D. E, os mineiros escondiam ouro em pó nas unhas, cabelos, sola das botas. Por isso o governo criou as casas de fundição. E com E. F. Salvador, na Bahia, deixou de ser a sede do governo geral porque ficava distante da região das Minas. Qual é a sequência dessa frase? Assim, a sede do governo geral passou a funcionar na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro depois se tornou a capital, né, do Brasil ali, da colônia, depois do Império e tarari tarará. G. A circulação de ouro em pó estava definitivamente proibida. Os mineradores não tinham mais opção a não ser entregar o ouro na casa de fundição. Então, eu relacionei, não marquei X. Pessoal, esse texto eu não vou ler agora. Vocês têm que fazer essa leitura individual, com muita atenção, muito entendimento e grifar as partes que mandam grifar. Tem aluno que não está grifando, também vem atividade incompleta. Esse grifo faz parte da nossa aula e vai ajudar vocês a responder as questões mais para frente. Observem, estou na página 132. Então, vocês vão fazer a leitura desse documento, tá? Que é o documento da época da forca do Tiradentes. Olha lá o ano, 1789 e 1790, certo? Vamos lá. Segundo Tiradentes, por que os mineiros estavam insatisfeitos com a derrama? Lembra da derrama, aquele imposto absurdo? Pessoal, antes de responder, olha quem apareceu na nossa aula de história. O que essa Anitta do Prequeté está fazendo aqui? Gente, sei que hoje não é aula de português, mas preciso falar. Olha o jeitinho da Anitta, né, gente? Vocês acham que esse coroa de Portugal fez está certo? Não aceitem líderes políticos
corruptos. Então vamos lá para a atividade. Pessoal, também não vou ficar lendo porque é extenso, tá? Então tem os motivos da insatisfação, porque os mineiros estavam insatisfeitos, e das acusações feitas contra Tiradentes, quais delas representavam ameaça para a coroa? Então, tá aqui a ameaça que a coroa sentia, né? Por isso que ele foi condenado, porque a coroa portuguesa sentiu-se ameaçada pelas ideias do Tiradentes. Tá vendo que é uma resposta extensa? Por favor, se não couber na apostila, coloquem a data, a letra e vão para o caderno. Não faz tudo apertadinho, não, senão a gente não lê. Seguindo, hora da tarefa, pessoal. Presta atenção na tarefa. Lembra que eu falei que vocês têm que ler aquele documento que fala sobre a forca de Tiradentes? Prestem atenção. Vocês vão fazer a atividade 2, exercício 1, 2 e 3, da página 133 e 134. E lá no Em Casa, tarefa, exercício 1 e 2, da página 134. Então, tá vendo que vocês têm que fazer tudo isso aqui sozinhos? Sim, porque é só olhar no texto e transcrever a resposta, certo? Olha lá a primeira atividade da tarefa. Olha o minerador bravo com a Anitta aqui, pessoal. Mas que menina bagunçada essa tarde, Anitta. Olha lá a atividade 2, que vocês terão que fazer sozinhos. Tem a pergunta e aqui, ó, consulte o texto nas páginas 129 a 132. Não é para responder isso aqui. É para vocês irem lá nesta página, consultar o texto e responder. Deu para entender, quarto ano? Na pergunta B, também, olha lá, está falando dos Inconfidentes, e vocês vão ter que explicar o porquê, né? Então, vocês vão consultar o texto, vão ler o texto da 129 até a 132. Não é para escrever isso, isso aqui é uma indicação de onde está a resposta. Segue a dica. Segundo o projeto dos Inconfidentes, onde seria a nova capital? Está no texto. Vocês vão ler e vão colocar a resposta correta aqui. Mesmo sabendo que conspirar contra o rei era traição, Tiradentes passou a defender a Inconfidência, a independência de Minas. Quais os fatos que ele se inspiraram? Que ele se inspirou? Lembra das informações que eles tinham? Está lá no texto, das páginas 129 a 132. A Anitta brava, bagunçada, de certa, está querendo levar um bolo, né? E o Em Casa, ó, vão ler, procurar no texto e responder. Citar uma causa e duas consequências. Uma causa, duas consequências. Está lá naquele organograma que eu expliquei para vocês durante essa videoaula. Vão olhar lá e vão colocar. É isso. A tarefa, a atividade que vocês terão que fazer sozinhos. E vamos ler uma mensagem da Anitta, que é muito importante. Toda mudança, pessoal, gera conflitos, medos, insegurança. E às vezes até morte. Mas precisamos estudar para saber nossos direitos e deveres para não sofrermos abusos. Você já parou para pensar quantos impostos ainda pagamos até hoje? Eles retornam com coisas boas para nós? Como está a saúde, a educação e a segurança do nosso país? Pergunte para um adulto que mora com você. Tá? Então, é muito importante essa mensagem da Anitta, além de nos trazer para hoje, para os dias de hoje, para a gente estudar e refletir o que está acontecendo com a nossa vida hoje, através dos impostos dos nossos governantes, também retoma, gente, a nossa independência. Que a nossa independência não foi só o grito do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Começou com essas revoluções. Foi regada à morte, a prejuízos, a castigos. Sim, não foi uma independência, como dizem por aí, leve. Não foi. Além da Inconfidência Mineira, houveram várias revoltas no Brasil. Algumas violentíssimas. E essa Inconfidência foi uma delas, importantíssima, certo?
Então, a nossa aula está se encerrando por aqui. Vocês têm que fazer a leitura, senão não conseguem fazer a tarefa, tá? Vocês ouviram essa explicação, voltem o vídeo, voltem o PDF para poder fazer os exercícios propostos. A tarefa, essa atividade 2 da página 133, 134, tirem dúvidas com o professor, tá? Qualquer coisa, corram lá, professor, não entendi, ele vai te ajudar, ela vai te ajudar. Então, a nossa aula se encerra por aqui. Um abração para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.